Bem-vindo ao DWBRcast, eu sou o seu host, Fred Pavão, e aqui ao meu lado está ela, que tá tão sincada comigo que ela chega quase a ler a minha mente. Thaís Alves. Eu adoraria ler a sua mente, se bem que na maioria das vezes... É uma maldição, aprendemos que é uma maldição. É verdade. Hein? Se bem que na maioria das vezes eu já meio que já sei o que você tá pensando, então... Casais casados ou casais que estão há muito tempo juntos, eles chegam já nesse... Já tá no nível, é evolução, né? Cara, é darwinismo puro isso, cara. Puríssimo. Você chega num ponto que você já sabe o que o outro... Você já prevê o que o outro... quer, pensando. Mas sem entrar no marasmo de acomodar. Ah, não, de forma alguma. De sempre forma dá alguma. pra ser surpreendida. Com certeza. E é justamente isso que a gente aprende no episódio que a gente vai usar hoje, Exatamente. de Torture. Qual é o episódio? Greeks Bearing Gifts. Que é um baita trava-língua, então pra facilitar a gente, vamos chamar... Eu traduziria livremente como presente grego. Exatamente. Porque realmente é um episódio que é um baita no presente grego, né? É, exato, porque tem todo a ver com esse negócio do colar, que Sim. deixa a pessoa ler os pensamentos dos outros. A princípio, né, a gente pensaria, nossa, mó legal. Só que pra Toshiko é um puta fardo. É uma maldição. É uma maldição, exatamente. Um episódio aí de Torture que tem muita referência a Doctor Who. Isso, Só referencinhas. Tanto de coisas passando no episódio, quanto de coisas ditas no episódio, isso é muito legal. Isso. E um episódio daqueles da lista do que eu nem lembrava que existia. Mas que episódio legal. Eu não lembrava que existia também, faz muito tempo que eu vi Torture. Sim. Mas esse episódio eu gostei bastante, eu achei bacana. A primeira temporada meio marcada pra esse episódio sem assim. querer me adiantar, mas uma das coisas que eu mais achei legal é que demorou muito pro Jack Harkness aparecer e eu nem me liguei. Então. Pra você ver como tava boa a história mesmo sem ele, né? Exato. Já existe um lore de Torchwood que a gente já se apagou aos personagens. Sim, já. é engraçado porque assim, o Jack é a figura central de Torture, isso não tem discussão. Mas a falta dele não denigra o episódio. Não. Tipo, os personagens conseguem se segurar Eles já sem ele. estão desenvolvidos a ponto da gente focar só na Toshiko e tudo bem. E a tendência disso é aumentar ao longo das temporadas. É verdade. Tirando a quarta temporada que não existe. E eu acho bacana. Essa aí a gente desconsidera. Nem vai ter review, tá? Não já vai vamos mesmo, nos não vai adiantando aqui que não vai ter review da quarta. Mas cara, eu achei bacana ser centrado na Toshiko, porque na verdade é uma personagem que eu gosto bastante. Sim, é legal. É um episódio bacana, vai ser um review bacana também, porque vai ser legal discutir sobre toda a moral que tem por trás de ler ou não o pensamento dos outros. O tema outros. é muito bacana mesmo. Sim, pois é. Mas antes, vamos fazer uma coisa que a gente não faz há um tempo. Por exemplo, já estamos em 2019, ainda não fizemos. Vamos fazer hoje. É verdade, primeira vez do ano. Que é a leitura de e-mails. A gente vai ler os e-mails aí referentes a Resolution. Resolution. Então vamos lá. Vamos lá. Começando aí a rodada de e-mails, a primeira, né? A primeira puxada de cartinha dessa piscina de cartas. De 2019. Sim, como bem que falamos, é sobre Resolution. Resolution, né? Que inclusive, né, é o último episódio especial de Doctor Who que a gente vai ter em muito tempo. Pois é, e o último episódio da Jory ia ser revisado em muito tempo, porém... pois é. Já falamos isso outras vezes, vale repetir aqui. Tem os quadrinhos da Jory da Titan Comics e eles vão ser revisados sempre que acabar um arco do quadrinho, a gente revisa. Com certeza. A gente não vai esperar fechar o ano da Jory. Não, pelo amor de Deus. Sempre que acabar uma historinha, a gente revisa já. A gente vem aqui pra matar um pouquinho de saudades. Exatamente. Não é verdade? E o primeiro e-mail de hoje é do Thiago de Lima Castro. Ele tem 34 anos. Sim, ele sempre escreve pra gente. Sim. 34 anos, músico e filósofo de São Caetano do Sul, tentando sobreviver ao doutorado. Vai ser doutor, olha só. Boa sorte! Sim, sim. Então vamos lá. Ele comenta vários pontos do especial, então vamos começar aqui. Legal. Ele fala da temporada como um todo, né? Isso. Bacana. Mas primeiro é só do especial mesmo. Porque ele fala assim, ó, a apresentação do Dalek foi no nível que ocorreu na era Eccleston, como vocês citaram no episódio. Pra quem está vendo pela primeira vez, pode sentir tudo que o Dalek é e a sua relação com a doutora. Foi linda a cinematografia emparelhar a doutora e o Dalek, com ambos construindo seus apetrechos. Sim. Isso é uma coisa que eu não tenho nem certeza se a gente comentou no podcast ou se a gente só falou entre a gente. Que é legal que a doutora fez a principal arma dela, que é a Screwdriver, com o metal de o aço de Sheffield, Isso. né? E o Dalek se reconstruiu também com, a gente não sabe se é exatamente de Sheffield, mas com material da Terra, né? Pois é, isso é muito legal. Sim. Ao longo da temporada, de forma muito justa, esse foi o único inimigo a se emparelhar com a doutora. Um único Dalek dando trabalho foi maravilhoso. Sim. Mais gente falou isso. Que é mó legal ver um Dalek só dar trabalho. Porque um às Dalek vezes é trabalho suficiente, né? Pois é, às vezes é uma legião, milhões de Daleks. E não, às vezes, foi eu vou um além. só. Às vezes, quando é uma legião de Daleks,
eles nem são tão preocupantes assim. Por exemplo, é verdade. A gente tem Remembers of the Dalek, aquele do 7º Doutor com a Ace, que tem Dalek a dar com pau. Vixe, e a Ace ela ganha de um Dalek com um taco de beisebol. Tudo bem, o taco de beisebol tá energizado lá com a energia da mão de ômega e tudo mais. Mas, cara, ele não dá metade do perigo desse Dalek. Exato, entendeu? É muito legal isso, sim, né? Eu também gosto. E como ele falou, né? Tem a ver com a Era Eccleston, que é um Dalek só também. Sim. Ainda sobre o Dalek, a parte final dela dialogando com ele, além de referenciar os demais doutores pela postura, fez um lido diálogo com o Doutor da Guerra, 9º, 10º, 11º e 12º. Eu sei, toda essa fase nova, né? Fase moderna. Clássica, Na hora em que ela pergunta se deu uma chance, se está sendo justa e tudo mais, podemos lembrar do 4º pensando em extinguir ou não com eles. Né? O 8º e o Doutor da Guerra cansados com a Guerra do Tempo. Sim. O ódio do 9º ao rever um Dalek. O Davros dizendo ao 10º que transformou seus inimigos em armas e depois chamando de destruidor de Daleks. Sim. 11º revendo a Guerra do Tempo e expressando que esqueceu o passado pela culpa ao ser tomado de ódio dos Daleks. E o Capaldão se pergunta se é uma boa pessoa, sendo chamado de bom Dalek pelo Rusty. É verdade. O texto foi simples, forte, mas de grande potência. A interpretação da Jodie foi muito legal. Afinal, ela claramente estava ríspida, mas precisando ouvir de sua família que ela deu outra chance. O que deixa bem claro novamente como a doutora não pode ficar sozinha. Sim, e também é um lance, eu tava vendo eu não sei onde foi que eu vi, acho que foi no Twitter. Geralmente acho que eu vi no Twitter ou no Reddit. Sim. Que a pessoa traçou um paralelo, eu não sei exatamente quem foi, entre a fala final do Capaldi com o jeito da doutora da Jodie. Olha, o lance legal. do run fast, be kind, não sei o quê, e mostrando exatamente aonde a 13ª tá sendo exatamente o que o 12º falou pra ela ser. Levando os conselhos, né? E uma das coisas é o lance do be kind, né? A gente já comentou isso, que o 12º, ele o primeiro ano dele, a 8ª temporada, ele ficou o tempo inteiro se perguntando se ele era um homem bom. O tempo todo, eu sou bom de verdade? Então, dilema moral. E eventualmente ele descobre que sim, ele é um homem maravilhoso, né? Já a 13ª, ela não chegou a ter esse questionamento, né? Ela já chegou sabendo que ela era uma pessoa kind. Isso, não, ela já veio com essa pureza e com essa bondade dela. Sim. E, inclusive, falando sobre isso, né? Vou me alongar aqui um pouquinho no assunto. A hora é essa. Muita gente falou, mas eu ainda não tô conseguindo sentir o sangue no zóio da doutora. Mas não precisa. Gente, cada doutora é de um jeito. Sim. A Jodie não é a doutora sangue nos olhos. Não espere dela a atitude do Tennant, a atitude do Capaldi, do Eccleston. Ela não é eu acho legal, assim, ter nuances de outros doutores, mas tem ela doutores, não precisa emular outro. Tem outros doutores que são mais sucinha. Que são diferentes. Que nem todo doutor é sangue nos olhos. É porque assim, todo doutor, né, a gente assume que é a mesma pessoa, né? Toda faceta dele, eventualmente tem momento de sangue no olho. Isso não tem como fugir. Sim, né? Alguns mais, alguns menos. Mas a Jodie, não é que ela não vá ter. Eu acho que ela tem. Ela até já teve. Ela tem. Mas ela não vai ter na mesma frequência que, por exemplo, um doutor da guerra tinha, que era o tempo todo que ele tava vivendo num ambiente que propiciava isso, super entendeu? hostil, né? Sim. Não, e isso tem a ver com personalidade mesmo, né? A gente sabe que o doutor da vez tem um pouco da personalidade do ator. E a Jodie não é o Tennant. A Jodie não é o... A Jodie não tem que ser ninguém. A Jodie tem que ser a Jodie. É o jeito dela, é a doutora dela e ela faz do jeito que ela achar melhor, gente. Exato. Tem que ser, deixa ela assim, pra mim tá ótimo. Eu gostei muito. Todos os diálogos dela entregam ela e é maravilhoso. Sim, foi o que a gente falou e repito, se a 12ª temporada mantiver a qualidade que Resolution teve, assim, no geral, roteiro, cinematografia, atuação dos atores, tudo. Tá ótimo. É só manter assim, não precisa mudar redondinho. Nada. Vamos lá, outro ponto que ele comentou agora sobre a 11ª temporada como um todo, legal, né? Alguns artigos mostram que essa temporada teve a maior audiência desde 2010, o que pode gerar maior liberdade ao Tiburon nas próximas temporadas. Muitas vezes a BBC dá umas cortadas nos showrunners, o que mostra que os produtores têm muita força de decisão. É lógico, gente. Sim, isso em qualquer série. Pois é. O Davis teve várias ideias cortadas, como a de que a Terra Paralela seria criada pelo Tennant e a Rose vendo a família real com os lobisomens, na qual, após irem embora, sobrariam um que mataria a família real e geraria a realidade paralela. Viagem, né? O Moffat, mesmo tendo entrado com mais força, até por causa de Sherlock, foi proibido de incluir um doutor da série clássica no especial de 50 anos da BBC. Agora, com esse sucesso, pode ajudar o Tiburon com maior liberdade. Isso é só especulação. Gente, ideias são ideias e elas estão lá para serem discutidas, descartadas, não descartadas. Eu acho que tem um pouco de
eu vou botar entre aspas, né, esse veto da produção, com certeza. Normal. Mas sem também ele testando a água dele, né? Ele não sabe até onde ele pode nadar ainda. Eu acho que essa primeira temporada, é o que a gente sempre fala, é pra ele experimentar mesmo. É pra tentar e, de novo, né, como ele falou, os números estão bons. Sim, sim. O que mostra que é sucesso. Vamos continuar, não é verdade? Exato. Aí agora ele vai falar sobre os figurinos, que também foi uma coisa que muita gente discutiu, né? Foi um tanto estranho os episódios históricos serem roupa de época, mas vejo isso por duas vias. Primeira via. Pensando que parte do objetivo da temporada conseguir novos fãs, com o desafio de trazer empatia dos fãs que não gostaram da mudança de gênero da doutora. Tá. O figurino da Jory é anos 90, roupas largas, praticamente unissex, com uma maquiagem bem levinha, pra dar a impressão de que ela nem usa maquiagem. Ok. Eu sou de 1984 e a Jory é de 82. Rever o visual nos 90 é muito legal. Que é justamente a idade da nossa galera. É, né? a nossa geração, eu sou Sim. de 83. Esse figurino, de certa maneira, facilita fãs que estavam encrencados com a mudança de gênero. Não é meu caso, por ser uma escolha mais unissex. Acho que a escolha de não usar figurinos de época é uma forma de disfarçar a mudança de gênero. Afinal, por mais que seja óbvio que a doutora é mulher, não causa nos encucados o efeito dela estar mais maquiada ou com vestidos. Por exemplo, como a Missy. Penso que isso pode ter sido planejado para conseguir a empatia desses fãs. Com o sucesso de audiência, é possível pensar que podem começar a mexer um pouco mais nisso. Tudo bem, é uma análise legal do um Thiago, ponto. eu acho bacana. Mas aí eu tenho que lembrar, tem uma outra série que a gente gosta bastante, que já acabou, já tem um tempo, ela é muito boa, deveria virar off-topcast qualquer dia desse, que é a Warehouse 13. Nessa série tem um personagem, eu não vou falar o nome do personagem, porque ele entrega pra caramba a surpresa. Isso. Mas essa personagem, ela vive ali, ela é antiga, ela é da época do século XIX, se eu não me engano. Isso, por aí. É uma mulher. E ela usa roupa masculina. Ela usa roupa masculina, que eu vou botar entre 1 trilhão de aspas. Porque ela usa calça e terninho. E terninho, isso. Que na época era tido como roupas de homem. A gente sabe que não existe roupa de homem, roupa de mulher, né? É roupa que a pessoa quer usar. Pelo amor de Deus. Mas ela era uma mulher usando calça e terno. E ela não escandalizava a sociedade. Tudo bem, tinha toda uma explicação ali, tinha toda uma lógica por trás disso, mas essa lógica muito bem poderia ser portada para Doctor Who com a doutora. Não haveria problema algum. Eu também acho que não. Mas a gente tá numa época em que atrizes de Hollywood estão usando terninhos pra ir em tapete vermelho. Mas é porque ele tá falando que aí é porque é no passado, né? Ela não usaria roupa de época porque na época... Só que aí eu não consigo não lembrar dessa personagem específica de Warehouse 13, não teria problema, né? Exato. Quer dizer, é uma coisa que dá pra solucionar de alguma forma. Sim. O segundo ponto dele. Em uma análise mais imanente à série, a doutora está gostando da nova experiência. Contudo, ela tem um desconforto com um papel feminino das mulheres em diferentes contextos, o que é natural pelos efeitos que isso pode fazer na resolução dos problemas, além das novas questões que surgem. Tá. A emancipação da mulher, historicamente, também teve um ponto importante com vestimentas. Desde a Revolução Francesa, as mulheres passaram primeiro a se vestir de homem, usando calças, camisas, sapatos, gravatas, como a escritora George Sand, que já foi dito como suficiente para acusar uma mulher de bruxaria, para depois transformar todas as peças de roupas masculinas em femininas. Assumir uma vestimenta masculina como forma de protesto, como a transgressão de regras em torno da vestimenta, é algo intrínseco à luta por emancipação feminina. Da mesma forma que ocorreu na história, a doutora pode estar protestando, de forma até inconsciente, através de não usar vestimentas de época. A semelhança de atos de rebeldia na história da emancipação da mulher também foi feita através da vestimenta. Isso pode, inclusive, ser trabalhado nas próximas temporadas. Pode-se articular o desenvolvimento da Yasmin ao tratar dessa questão, em que, em diálogos com a doutora, discutam de forma leve o papel social das mulheres dependendo do contexto social. Agora, é esperar se isso vai ocorrer ou não. Caramba, foi uma análise bem profunda que ele fez, né? Ele é filósofo. Ele é filósofo, exatamente. Isso é bacana, né? A gente sempre fala que o importante de você mandar e-mails pra gente é justamente isso, né? Com Cada certeza. um tem a sua vivência, o que você estudou e o que você viu durante a sua vida, e você consegue fazer análise diferente da nossa. Pois e realmente a gente não tinha visto por esse ponto. É muito legal. E assim, o doutor ou doutora é um rebelde. Ele é um rebelde, isso é óbvio, ele é um... Com causa, mas um rebelde. Com uma grande causa, né? Mas é um rebelde sim, então ele é um cara que nunca seguiu as normas e os padrões. A gente vê nas vestimentas de todos os outros doutores isso.
Pega o quarto, pega o sexto, pega a maioria deles. Até tinha quando uma vestimenta. Tirando o primeiro eu acho que era mais arrumado. Mais né? arrumadinho. Mas, por exemplo, o segundo usava roupa sobrando, o terceiro usava. Como é que chama? Veludo, quando ninguém usava, né? Exato. Babado. Eles são sempre fora da época. O próprio Capaldi, né? Ele despirocou ali na 9ª temporada, rebeldaço, entendeu? Então, assim. A roupa da doutora tá completamente condizente com a personagem que ela é. Sim. Porque ela é uma rebelde, entendeu? Mas não diminui o fato de eu querer ver eles arrumadinhos de roupa de época. Sim, por favor. Eu acho que ela em um episódio histórico precisa, Sim, eu acho né? que ela pode fazer essa entre aspas, transgressão das regras ao se vestir de, também entre aspas, homem, colocando uma roupa de homem de época. Entendeu? Olha, isso também seria muito interessante. Ela pode continuar. Não um vestidinho, ela pode né? continuar vestindo calça, mas bota uma calça daquele momento histórico, isso entendeu? Isso ia ser muito legal. Por exemplo, você não ia querer ver a adorar. doutora vestida de, se elas foram pros anos 60, de boca de sino e camisa, aquelas camisas que jogavam no cloro e torcia, sabe? Gente, sensacional. Quero muito, Sim. com certeza. Ótimo e-mail do Thiago, ótima análise, gostei bastante. Muito bacana. Tem mais um pra hoje. Tem mais um e-mail de hoje, Manda. é do Leonardo. Ano novo, novo Dalek. Olha aí. É o título do e-mail dele. Sou de Curitiba. Olá, Curitiba. Tem bastante e-mail de pessoas de Curitiba. É verdade. É legal. E mesmo escutando o podcast há um bom tempo, é a primeira vez que mando e-mail pra vocês. Legal, pegou um reincidente e um jovem. Antes tardes do que nunca. Do que nunca. Começou 2019 bem. Pois é. Olha, fazia tempo que um episódio não me deixava tão animado e louco pra ver mais. Olha aí. Pois teve tudo que precisava. Excelentes cenas de ação, momentos realmente tocantes e um vilão que mete o terror. Desde a era Moffat, eu sentia que os Daleks já não eram mais uma ameaça tão grande. E graças a esse episódio, eu pude ver como eles podem ser vistos como vilões mesmos. Ainda mais com essa aparência que eu achei animal e gostaria muito de ver mais. Todo mundo quer ver mais. É que, na verdade, isso foda. teve uma cisão, né? Todo mundo gostou. Tem muita gente que odiou, achou uma bosta. Tem uma galera que detestou. Nossa, a maioria que eu falou vi foi que gostou. Dalek bundudo. Teve gente que não gostou e teve gente que amou. Eu tô no grupo que amou, eu espero de verdade... Eu vi a maioria positiva mesmo. Eu espero de verdade que os Daleks estão por aí, que eles estão aí esperando pra voltar. Com certeza. Que eles tenham pego pelo menos um imprint desse pra fazer algo parecido, que eu gostei muito. Por favor. Ó, a única coisa que eu não gostei tanto foi a maneira como a doutora reagiu ao Dalek. Por mais que a Jory esteja brilhante no papel, eu ainda senti falta da fúria que o doutor tem pelos Daleks, como com o Eccleston em Dalek ou Matt Smith em Victory of the Daleks. Tá. Tirando isso, achei o episódio maravilhoso. Minha nota não pode ser menos do que Whittaker. Olha aí. Agora, mal posso me esperar pela próxima temporada e espero ter até lá muitos DWBR Casts pra poder manter a paixão por essa série. Sim, 2 por semana. Um beijo pra vocês dois, vai ter bastante. Observação, concordo com a Thaís, a abertura faz falta. Eu não estou sozinha! Não, você não tá. Eu não tô dizendo que não faz falta. Muito obrigada, Leonardo. Porque olha só, eu não sou a única sentindo falta da abertura dessa série maravilhosa. Ó, eu sinto tanta falta que eu tenho minhas vontades para essa segunda temporada. Olha lá. Por que não uma abertura da Jory com a cara dela? Com o rostinho. Deixa a cabeça dela aparecer, aliás, né, cara? Pra mim ia ser maravilhoso, mas de novo, estamos emulando a série clássica, era Hartnell, então tudo bem, tudo bem, Tibino. Faz sentido. Se a primeira temporada emulando era Hartnell, às vezes a segunda dela vai ser emulando a era Troughton, que tinha a cara aparecendo. Que já tinha. Olha, e esse... Quem sabe? Ai, tomara, gente, eu ia adorar. Mas sim, sobre o lance do sangue nos olhos aqui. Do sangue nos olhos, que a gente, fúria. Inclusive, já falei ali no outro e-mail, não né? é todo doutor que precisa ter o tempo todo. Às vezes, se ela vê um Dalek fazendo algo... É que esse Dalek foi bastante coisa ruim, né? Mas se ela vê alguma coisa mais visceral aos olhos dela, talvez ela surte mais. Mas dê tempo ao tempo. Então, mas você vê que apesar dele sentir isso... Ele continua achando que ela tá brilhante no papel e ele continua dando nota máxima. Então isso não interferiu. Sim, isso é importante. Na percepção geral dele. Porque às vezes a pessoa pega uma coisinha e usa tá uma bosta. Tipo, não, ele não gostou disso, mas pra ele tá ótimo mesmo assim. Isso é bacana, né? Assim como... Eu acho que é importante. Sim, e o que é muito legal porque a gente teve aí um saldo super positivo desse real finale, Nossa! Né? A gente tinha tido uma... Quem não gostou? Eu não vi uma pessoa que não gostou de Resolution. Eu vi algumas, eu vi poucas, mas teve. Nossa, eu não vi assim, teve geral. muita opinião positiva, muito feeling positivo. Muito. Alguns poucos neutros e alguns menores ainda negativos. Ótimo, mas né? o bom é que assim, o saldo geral foi positivo, diferente do que tinha sido aí no Battle of Whatever. Battle of não sei o nome. Então assim, de novo, estamos aí numa guinada pra cima. Temos um ano ainda de subida sem série.
Porém, fica a dica que a gente sempre dá, Universo Expandido e série clássica é a pedida pra vocês. E além disso, Torchwood também. Exatamente. Então, sem mais delongas, antes de partirmos aí pro nosso review, lembra pra galera qual é o e-mail pra eles poderem mandar o e-mail deles de Torchwood depois de escutar o podcast de hoje. podcast@drrubrasil.com.br. Maravilha. Então vamos lá, vamos pra Cardiff novamente. Primeira vez em 2019 pra revisar esse episodião de Torchwood. Vamos lá! De cara, esse episódio já começa muito bem, porque ele não começa atualmente, né? Não. Ele não começa no... que não é atualmente, porque não é 2018. Já não é mais, Mas ele não começa no presente de Torchwood, 2019. Né? Caraca, é verdade. Olha esse time travel É aí. que eu ainda tô... Não, bem, janeiro. Existe um período Janeiro é foda. Existe um período de tolerância onde você erra as datas. Hoje e a gente ainda tá. Interessante isso, porque hoje eu vi o Noel Clark, né, nosso querido Mickey, falando assim no Twitter. Ainda pode falar Feliz Ano Novo? E ainda estamos ainda nesse clima de Feliz Ano Novo. É que eu acho que assim, tem... Todo mundo, ninguém tá ileso disso de errar na hora de preencher data no topo das páginas, Sim. botar 2018 não, ainda. Direto, né? normal. Pra mim então, ainda tô meio assim também. Então, assim, vou me corrigir. A gente não tá no presente, né, no caso 2019, mas não. sim, nós não estamos no presente da temporada, né, cara? A Torchwood foi 2000 e... alguma coisa, 6. 6, 7, por aí, né? Mas o episódio nos leva pra Cardiff, 1812, né? 1816, é algo assim. assim. 1800 e algo, comecinho. Isso. É, tipo 200 anos antes dos eventos, quase né? 200. Quase 200. E aí nós temos uma floresta. Eu falei, meu Deus, outro episódio da floresta, que o das fadas começa na verdade, floresta, né? Gente, eles gostam de começar uns episódios na No floresta mato, né? nessa série, né? Porque a floresta é onde guardam mistérios, né? Isso é uma coisa muito recorrente em algumas temporadas do Doctor Who, tipo... Em Torchwood também, assim, na primeira temporada a gente já viu isso algumas vezes. Pessoas que fazem contatos ou com alienígenas diretamente, ou com artefatos alienígenas, que caíram no meio do mato. Exatamente, Né? cuidado, E gente. esse é justamente assim, né? Bem, a gente tem exemplo no Brasil de acontecer isso, né? Chupacabra, né? Não só o Chupacabra, ET Bilu, o grande sábio, Também. ele estava no mato. Isso. E aí a equipe teve que chegar perto. Ele falou, dê 3 passos, chegue perto. Onde ele estava? No mato. É E as verdade. pessoas, É sempre no mato. A gente não teve visão. Você não vai encontrar um ET no meio da Avenida Paulista. Exatamente. Se bem que na Avenida Paulista deve ter, e a gente não se mesmo notou A porque a gente Avenida só Paulista é uma não maluquice. sabe, é verdade. Mas o Bilu, ele tava no mato e ele falou, não se aproxime tanto, porque nós não sabemos a magnitude da aparência de Bilu completo. Não pode. E o ET de Varginha também. Varginha é o quê? Minas. É a nossa Roswell, né? Exatamente. o Chupacabra, ele ficava no mato comendo as cabras, né? Chupando o sangue das cabras. Isso. Não Mato. era bem o mato, não era mais acampado, porque a Ele cabra não tá comendo chupando grama. prédio, tá chupando Exatamente. cabra, não é verdade? Ele tá chupando pombo? Não, ele tá Não, chupando... exatamente. E é exatamente isso que acontece nesse episódio, porque o artefato alienígena está no mato. É verdade. Muito bem, então temos aí uma cena de perseguição. Sim. Em que tem começa amorzinho, né? Começa menina, quente. A menina Maria ali, Mary, com um cara com casaca vermelha qualquer militar ali. E ele é o guardinha, enfim, que seja. Mais militar. Militar. Eles estão ali e parece que eles vão ter um negócio e ela faz uma brincadeira, tipo, meu nome é Mary, igual a Virgem Maria. Igual a Virgem. E o cara se emputece, né? Não, ainda dá Catolicão, surta. sei lá. Sei lá. Não sei. Não, a Cardiff, não sei. Mas então, parece que eles estão ali tendo um chururu, mas Nick... Dá uma treta, né? No momento em que ela insinua sexo... Ele pira, né, Ele cara? fala, você tem que se dar um respeito, não começa a sei xingar ela e começa a ir pra atirar. Maluco. Foda, E ela foge, né, pra se livrar dele. Ela sai correndo. Pro mato. E na hora que ela sai correndo, vem um clarão. Sim. No mato. Sim. E ela vê esse clarão mais de perto um pouco, e ele também vê o clarão, só que um pouco mais atrás, porque ela saiu correndo e ele não. Nessa hora a gente sabe que vai dar merda, que alguém vai morrer. Aí, a gente não vê o que acontece, mas aí a gente vê eles se reencontrando. Essa cena vai ser explicada depois, Vai ser explicada depois. Já aconteceu algo aí nesse meio tempo rapidinho. É coisa de 1 minuto, né? É coisa muito rápida que acontece. Eles se reencontram e ela mata o cara, é isso, né? A gente não sabe, na verdade, ainda, né? Fica subentendido, exatamente. né? Ele xinga ela de novo ali, pergunta se puta reza, um negócio assim. E horrível, aí tem horrível. a abertura, né? Isso. Essa é a cold scene, né? Pois é. Quando a gente volta... Tem abertura, olha lá. Olha. Obrigado, Toby Whithouse. Torchwood, na falta de uma, tem 2, na verdade, né? Porque ele tem a pré-abertura, que é o Jack falando outside the government, beyond the police, né? Aquele negócio. The 21st century is and everything changes. You must be ready. Tipo, tem a parte
parte Ed ali da abertura, aí tem a cold scene e aí tem a abertura com a musiquinha. Isso, exatamente. Pois bem, quando a gente chega realmente ali no setting de Torchwood mesmo... Contemporâneo. Eles estão no mesmo lugar que aconteceu isso e eles estão ali escavando o corpo, né? E o grande mistério... Na verdade, a gente não tem confirmação exata de que é o corpo ainda, mas tudo leva a crer que sim. Tudo leva a crer que é, né? Que a caveira ali da pessoa, que no caso a gente sabe mais sobre o que é o cara. É o cara. Ela tá sem o peito tá estourado, né? O coração não tá mais... Tem um buraco nas costelas, ali né? bem na altura do coração mesmo. Isso. E fica eles estão ali nesse site ali de investigação, esse negócio, e do lado de fora tá justamente a Mary. Isso. Que a gente não sabe o que é a Mary, né? Mas é a mesma atriz, a gente supõe que é a mesma personagem. Não, eu acho... Não, dá pra saber. Dá pra ver. Apesar dela estar vestida de roupas de época, no comecinho, dá pra ver que é a mesma pessoa. Sim, tipo, ela óbvio tá com que é a o mesma corte de cabelo e tal, mas é a mesma ela pessoa. tá modernosinha, né? Sim. Tá toda... E disso punk UK. Pois é. Aí nisso você já começa Isso é legal de Torchwood, né? Porque como é uma série de investigação, você se sente meio que... Você se sente levado a tentar desvendar os mistérios antes da equipe. Não, o tempo todo, né? A gente já fica com 1000 perguntas na cabeça. Tipo, teoria. Eu tenho que descobrir antes deles descobrirem. Isso é muito legal de Torchwood. Com certeza. É que a gente meio que... Esse episódio eu não lembrava, mas quando eu comecei a assistir, eu comecei a lembrar do final. Eu acho que quem tá assistindo pela primeira vez... Eu não lembrava nada do final. E lembrando... se você não assistiu, a gente super indica você assistir antes de ouvir esse podcast. Gente, pelo amor de Deus. Quem tá assistindo pela primeira vez, é legal fazer esse exercício de tipo, vou desvendar o mistério antes da equipe. Mas geralmente eu não consigo, não. Geralmente sempre tem um elemento surpreendente. Sim, mas esse assim, ele é bem straight to the point. Ele não tem. Engraçado, ele não é um episódio action-packed. Tipo, a gente saiu. O Countryside, que foi o último que a gente revisou, ele é super de ação. Ele é bem visceral, você vê bacana. O cara, você vê que não tem nem alienígena, né? O perigo é o humano, né? É uma situação bem desesperadora. Ele não tem tanta ação, né, cara? Ele é levinho. Ele é mais esse mistério do lance do... Fica rolando o plot e o subplot, que na verdade é uma coisa só, né? Que é o lance da Mary, que ela matou o cara, né? Porque ela tirou o coração do peito dele, então não sei o quê. Isso. Mas ele é bem calmo até, né? Você tem mais... É mais sobre a relação deles. Isso, eu acho que é mais sobre a relação da Toshiko com eles. Sim. A gente tá... Da Toshiko com todo mundo, né? Com todos eles de Torchwood. Porque a gente tá num episódio em que é centrado totalmente na Toshiko. Isso é legal. Totalmente. Torchwood faz essa divisão muito bem, de dar episódios pra cada personagem. Pois é, a gente já teve isso com o Yanto, porque a gente teve o Cyberwoman, que é totalmente focado naquele cara que tava só ali, no cantinho, e a gente não via. E que hoje a gente vai ver que carrega ainda isso. Porque assim, começou com a Gwen, né? A gente sempre falava, a Torchwood é sobre a Gwen. De fato, mas a Gwen e o Jack mal aparecem nesse episódio. Eu vou além, Torchwood não é sobre a Gwen. Os primeiros episódios, sim. Foram, Porque é a entrada dela em Torchwood. Isso. Depois que ela já tá situada em Torchwood, não é mais sobre ela. Aí já começa e não é mais a sobre o Jack. É sobre todos eles. Todos eles. Por isso que eu falo, Torchwood não é sobre... Óbvio, né? Não existe Torchwood sem o Jack, né? Todas as temporadas tem ele e a Gwen. Com certeza. Mas ele é sobre o conjunto. Tipo, você consegue fazer um episódio só com um deles. Com certeza. E esse episódio é a prova disso. Tanto que a gente nem sente a falta do Jack até ele aparecer. Não senti a falta dele. A gente já conseguiu chegar num ponto em que a gente conhece a Toshiko como personagem. A gente sabe que ela tem um crush no Owen. Sim. A gente sabe que ela tá com ciúme. Não só um crush, né? Eles tiveram um negócio rapidinho. Ela tem ciúme da Gwen. Ela é o cérebro. Ela é inteligente pra caramba. E ela é desmerecida, né? Também. Ela é séria. Sim. Ela não é uma pessoa brincalhona. Ela é bem focada, sabe? Então a gente já tem essas informações sobre ela. Só que a gente não tem o lado humano dela, né? O lado vida real, né? o lado fora do trabalho. O lado falho mesmo, que erra no feeling de ver se essa pessoa é ruim ou não. Porque esse episódio todo, qual é a grande válvula motriz do episódio? A Toshiko conhece essa menina. Num bar. Num bar, né? A menina conhece ela, sabe sobre os segredos dela. Sabe tudo sobre ela já. E ela faz esse julgo errado de caráter, né? Que a menina é super suspeita, né? Aí a menina dá pra ela um artefato claramente alienígena, que ela lê a mente, faz não sei o quê. E ela E aí ela fala, não, vou levar pro pessoal de Torchwood essa parada, porque não pode ser assim. É o primeiro impulso dela. Só que quando ela entra em contato com eles, tendo o negócio de lemente, ela fraqueja. Então, assim, esse episódio... É muito legal. É sobre a Toshiko, que até então tem sido essa pessoa tão meticulosa, tão alinhada, mostrando o lado falho dela. Coisa que a gente não tinha visto ainda. A gente viu ela levando
um negócio pra casa, né, dos apetrechos alienígenas, mas todos eles levam. Todos eles levam. Então não é bem sobre isso. Não é por só exemplo, ela. a gente já teve um episódio que a gente vê eu vou botar entre aspas, tá? A falha de caráter do Yanto, por exemplo, que é o Cyberwoman. Sim. Que a gente vê que ele tava usando... a fraqueza. ele tava usando ali coisas da Torchwood pra poder manter a menina viva e ter essa briga moral. A gente já viu também o lado falho do Owen e da Gwen. Na verdade, com eu a acho traição. que, de forma geral, essa série é sobre os lados fracos. Exatamente. É sobre seres humanos que têm falhas. Sobre porque, seres por exemplo, humanos que estão lidando com deuses, né, cara? Porque, óbvio, não são deuses de verdade, mas quando a gente fala alienígena, são seres com poderes além de toda a imaginação. Da humanidade. E quem tá tendo que tomar conta dessas coisas além da realidade são pessoas falhas como eu e você, entendeu? Pois é, e ao mesmo tempo, enquanto em Doctor Who nós temos pessoas com características de heróis e heroínas, Sim. porque o doutor é um herói, e todos os companions dele são heróis, e tem suas falhas, mas são... no geral, heróis e corajosos e fortes e fazem a coisa certa. Eles estão no lado mais lawful good da coisa. Né? Tipo, eles cometem erros, mas os erros são sempre decorrentes da boa vontade. Em Torchwood, a gente tem seres humanos muito mais reais, muito mais falhos, muito mais próximos de falhar por conta de suas paixões ou de suas fraquezas. Por exemplo, o maior erro da Gwen é a traição, é a luxúria, o fato dela se sentir atraída pelo Owen. E se sentir culpada por isso, né? Ela se sente culpada, mas ela não para. Mas é mais gostoso. O erro é mais gostoso do que a culpa de estar errando, né? Pois é. Ou, ao mesmo tempo, a gente tem o Owen, que é um cara super errado, grosso, machista, é um bosta, entendeu? Ele pode ser um bom profissional. Ele não tem lado ruim. Ele não tem lado bom, aliás. Ele não tem lado bom. E assim, ele é um personagem dentro da série, sabe? Então é muito interessante. E aí agora a gente tem a Toshiko. Ela conhece essa menina no bar. Nunca viu essa menina na vida. A mina sabe tudo sobre ela. E nem por isso ela deixa de confiar nela. Sabe por quê? Porque a Toshiko, ela é uma pessoa completamente sozinha, solitária. E tem uma hora que ela fala, inclusive, ela não consegue desabafar com ninguém, é por isso que ela se abre pra menina. Não, e tem uma hora que ela fala assim, você não... eu tô lendo a mente de todo mundo, eu li do pessoal da rua, eu li dos meus colegas de trabalho e tudo mais, e você é a única que não sente pena de mim, porque as pessoas sentem pena de mim. Primeiro que elas não gostam de mim, porque elas falam de mim pelas costas, e o pouco de positivo que elas têm é que elas sentem pity me, né? Elas sentem pena de mim, você não. E isso é depois, né? Porque ela fica com colar por um tempo. Mas assim, o primeiro contato delas mostra o quanto a Toshiko, apesar de ser muito foda como profissional, ela é extremamente falha como pessoa. Porque ela é tão solitária que no momento que uma pessoa estende a mão, ela já se abriu todinha. E ela até fala, vou fazer emprego. Ela fala todos os segredos, ela fala coisas que ela não podia falar, ela fala dos Weevils, ela dos fala projetos dela. Tipo, caralho, cara, você não pode estar falando tudo que é top secret pra uma pessoa que você nunca viu na vida, mas entendeu? É que uma pessoa que sabe desse de Torchwood e sabe dela. Então eu acho que ela sentiu essa abertura, até porque, vamos lá, a gente tem a cena que precede ela ir pra esse bar e tudo mais, é justamente ela em Torchwood, no hub, né, sofrendo porque o Owen e a Gwen, eles estão nesse chururuzinho adolescente de que eles nem conseguem disfarçar. A gente tá se pegando, e nessa brincadeirinha deles, eles atrapalham o trabalho dela. Porque ela tá fazendo um negócio de tradução lá, e eles simplesmente desligam o computador dela. E aí ela perde o trabalho e ela fica puta. Então, assim, ela tá num momento muito fragilizado, né, cara? Ela de raiva mesmo. Então, assim, quando ela vê que alguém, como você falou, estendeu a mão, ela aceita, né? Aí ela vai na hora. Colocar o colar pra ela é um fardo enorme, ela não consegue, porque ela começa a ouvir o pensamento de todo mundo do bar. E pra ela é uma loucura. Então, mas é um fardo que ela sente o prazer desse fardo depois, né? Porque no começo... No começo mas dói. Nessa cena, não. Porque ela não tá controlando. Depois que a Mary vai meio que ensinando pra ela, não, foca em mim, não sei o quê, ela começa a ficar... A conseguir focar melhor. Quase como uma droga. Ela fica meio dependente. Tem uma hora que ela fala, quando eu tiro o colar, eu só escuto vazio. Não tem a opção das pessoas. Olha que louco, né? Ela começa a ficar... É porque o episódio ele tem só 1 hora, né? Um pouco menos de 1 hora. Um pouquinho, Então, assim, mas é rápido. Mas leva a entender que, assim, ela tá dependente desse negócio de ver a mente das pessoas. Porque já faz alguns dias que ela tá usando esse colar. E ela começa a conseguir, eu acho, focar um pouco mais. Mas é sempre difícil quando ela coloca... Pela primeira vez, ela sente aquele barulho todo na multidão. Grey, né? E ela fica com uma cara de desespero mesmo, né? E tem aquela cena que ela tá no meio da rua e ela fala, eu não sei o que procurar.
E a Mary fala pra ela assim... você vai achar. Você vai ser encontrada, né? E ela consegue achar um uso bom pra uma coisa que é uma maldição. É que, como toda benção da maldição, depende de como você usa, né? Porque eu sinto que se cair em mãos erradas, esse objeto vai... fudeu, Já era. Mas a Toshiko não. A Toshiko tem uma conduta e uma bússola moral adequadas. Sim. Então ela usa pro bem. Então ela faz um ato de bondade, Sim. que é ouvir o pensamento de um cara que ela sabe que vai matar alguém. Sim. E ela vai atrás do cara. E é completamente ela ao acaso, consegue né? salvar. Isso que é legal. Super. No meio da rua. Não, isso é legal pra ver assim. Primeiro, é totalmente ao acaso. É muito legal foi essa cena, eu gosto. Sim, eu gostei dessa cena. Foi o que a Mary falou, tipo, você não precisa procurar. Se você estiver no meio, tipo assim, você vai estar no meio da rua. É óbvio que vai ter um pensamento de alguém pra fazer merda. Isso não tem dúvida. Vai te chamar atenção. E você, né, como você é uma pessoa que trabalha com a lei, né, além da lei, né, você tá acima da lei. Mas você tem essa bússola moral positiva, você vai fazer a coisa certa. Isso. Né? E aí é muito maneiro porque, foi o que a Thaís falou, eu gostei muito dessa cena. Ela tá ouvindo várias coisas, nego reclamar dos pais, a bobeira de transeunte. E aí passa esse cara que ele só fala uma coisa, né? Eu vou matar. E, porra, red flag na hora, né, cara? Não, lógico, na hora ela já se desespera, ela vai atrás do cara, o cara tá se direcionando pra um local mais afastado ali, ela sai da praça, vai com ele, vai atrás dele, e a gente vê a cena dele chegando na casa, que aparentemente, a ex-mulher... É a ex-casa dele, né? É a ex-mulher com o filho. Com o filhinho. E a mulher cita que tá com um novo cara e que é dia dele pegar o filho pra passear. E o filho não quer ir com ele. Sim. Né? Então já vê que a pessoa a já era um cara esquisita. errado. Já era um cara errado. E aí, do nada, ele tá conversando. Ele puxa uma 12, cara. Puxa uma arma e fala: Uma 12. Vou matar. Não, ele fala assim, e eles assim, ficam desesperados. É claramente um cara perturbado mentalmente, assim, porque ele fala, eu tô lembrando do dia que a gente foi lá no lago e a gente era feliz, e ele tá carregando, minha mulher tá desesperada, e aí ele fala assim, relaxa, vai ser que nem dormir. Você não vai nem sentir. Tá muito louco. E tudo leva a crer que ele ia matar o filho e a mulher e se matar depois. Eu não percebi isso. Não, fica claro que ele ia se matar depois, porque ele fala, a gente vai voltar a ficar junto. Nossa, então assim, ele ia matar eles e se matar e iam ficar junto na morte. Pois é. E é muito louco, porque assim, você vê que, primeiro, né, ela paga de super-heroína, né, porque ela vai lá e apaga o cara com um taco de golfe. Sim. E que esse moleque é terapia pro resto da vida, né? Com certeza. Porque o moleque, ele tá catatônico, ele não tem nem reação. É criança, né? E a mulher tá desesperada, gritando, e quando a Toshiko salva eles, é tipo, nossa, que legal. Foi um bom uso de uma coisa que parece uma maldição que ela tá carregando ali. Sim. Eu gostei bastante. Então, e isso é pra levar a gente também a se questionar sobre o colar. Porque quando a gente pega ele de primeira, quando ela bota, a gente, na hora, isso vai dar merda, isso é ruim. Lógico. Só acarreta efeitos negativos, né? Quando ela usa pro bem, a gente, o telespectador, a gente fica tentado ao colar. A gente fica assim, putz, talvez não seja ruim. Se ela usar pro bem, que mal tem. Eu fiquei pensando nisso. Tipo, a gente fica legal. Também. É mais um artefato que eles vão poder usar. Sim. Pra, sei lá, pra conseguir solucionar outras coisas. Tipo, é um negócio muito útil, na verdade, né? E eu gosto também dessa cena que a primeira vez que ela usa o colar com os colegas de trabalho. Que é a verdadeira face deles. Né? Pois é, porque, tipo... É aquela hora que ela fala, nossa, eles têm pena de mim. Primeiro que ela tem certeza que o Oe e a Gwen estão se comendo, né? Isso fica claro, Sim. né? Só que acho que ela não sabia o nível de envolvimento deles. Ela sabia que tinha algo. Não, e é um nível assim do tipo, eles não estão falando entre si, mas eles estão o tempo todo pensando, o jeito que ele fez, o lugar que ele mordeu, onde ela passou a mão, não sei o quê. Eu tô com o cheiro dele que a gente se amassou no carro. Imagina pra ela ouvir vamos tudo se pegar isso, em frente da cela dos Weevil, né? É uma loucura. É horrível, E sabe uma coisa que eu reparei, e isso diz muito sobre a personagem também, não da Toshiko, mas sim da Gwen? Em momento nenhum ela pensa no noivo. Não existe Reese. Não tem, o nome do Reese não é citado nesse episódio. Não, ela não está pensando então, assim, nem um pouco. Ela já desassociou o Reese da vida dela. Total. É muito louco, cara. Os pensamentos da Gwen são todos focados em como ela não consegue resistir ao Owen. Não consigo entender. Mas enfim. Eu também não, né? Tá. Bicho feio. Tá bom. A menina tão bonitinha. Não é nem por feio, é porque ele não presta, né, cara? Não, é porque ele é feio mesmo. Não, é porque ele não presta. Não, mas ele é feio também. Ele é feio por dentro, bicho. Ele é feio por fora. Também. Mas vai.
Nesse mesmo momento, eu fiquei boladíssima com o Yanto. Então, mas isso é maneiro. Cara, porque é o contrário. É foda, porque assim, o Yanto, ele tá sofrendo por dentro num nível profundo, assim, é uma tristeza sem fim, mas quando ele tá lidando com as pessoas, ele é cordial, né? Ele sorri. Ele oferece, você quer café? Cara, você quer que eu te traga algo? O Yanto, no primeiro momento, é o mordomo. Ele é o Alfred da parada. Ele é o Alfred, é verdade. Ele é o Alfred super jovem. Sim, e é muito triste, porque quando você fala com o Owen, com o Yanto, eu acho que a pessoa tem a impressão de que, nossa, que pessoa bacana, que pessoa agradável, que pessoa gostosa de conviver. E tipo, não, cara. Não, é gostoso, mas ele tá sofrendo. Mas por dentro ele tá sofrendo e ele esconde totalmente. Tipo, ele tem um muro bem levantado. Bem levantado, tipo, ele não deixa ninguém entrar. E não é pra ninguém entrar mesmo, porque então, pra ele é assunto dele, sabe? E outra, ele ainda tá muito machucado, né, cara? Porque, vamos lá, ele, primeiro, a culpa dele tem muitos níveis. Ele acha que ele traiu essa galera. Porque ele manteve o segredo da Lisa, da Cyberwoman, por muito tempo. Então ele carrega essa culpa já. Já tem isso. A outra coisa é o quê? O último grupo em que ele trabalhou, que também foi Torture, a outra Torture, todo mundo morreu, incluindo a namorada dele. Ou seja, né? E ele tá depois que ele teve que ver a morte da namorada pela segunda vez em Cyberwoman, ele fica meio que o tempo todo apreensivo do tipo, eles vão morrer também e eu vou ficar sozinho de novo. Tanto que lá pra frente no episódio, quando a gente tem a revelação, né, que a Mary é a vilã e ela tá com a faca no pescoço da Toshiko, a Toshiko tá com a pedra, ela olha pra ele e ele tá pensando, vai acontecer de novo, outra pessoa vai morrer na minha frente. Ele o lance assim, ele é uma pessoa tão boa, Nossa, ele é muito. Que é engraçado assim, ao passo que o Owen é completamente sujo, eles são ele é uma pessoa péssima. Opostos. O Yanto, ele é puro por nós. Ele é puro por nós. Ele é muito bom por dentro. Então assim, você vê, até as cagadas que ele faz são motivadas por uma coisa boa. Pois é, ele seria um personagem de Doctor Who, né? Ele é mais próximo. Ele nasceu em Doctor Who. Ele é um personagem mais próximo da inclinação moral dos personagens de Doctor Who do que de Torture. Exato. E aí você vê que ele tá... Só que ele vive no universo de Torture. Ele fica o tempo todo, vai acontecer de novo, outra pessoa vai morrer, eu vou ter que ver, eu vou ter que lidar com isso. Ele não quer. Mais então, uma coisa pra lidar. De todos os personagens, ele é o que tem o maior peso nas costas. Eu também acho. Talvez não tanto quanto o Jack, mas de todos os mortais, ele é o que tem mais peso nas costas. Pois e eu também acho que, por exemplo, quando a gente compara o Yanto com o Jack, ele tem mais estrutura psicológica pra lidar com tudo que... Ele viveu muito mais, né? Com tudo que ele lidou. E o Yanto é apenas um humano, sabe? Tipo, o Jack também, mas ele é só um mortal. Sabe? Tipo, ele é só uma pessoa normal, que ele tá ali pra trabalhar, ele não é imortal, ele não é de outro século, ele não viaja pelo tempo, ele é só Yanto. Exato. Saca? Sim. E tipo, isso deixa o peso das coisas muito maior pra ele, entendeu? E falando em Jack, já que a gente comparou aí, comparando os personagens, vamos lá. O do Jack é muito interessante, porque essa primeira leitura que a Toshiko faz, o Jack nem tá em cena, né? Não. É na primeira vez que ela volta, ela lê eles três. Isso. Depois que ela salva a família, ela volta pro hub, aí qual é o grande lance? Duas coisas foram encontradas ali junto com a caveira. Isso. Né? Uma foi a própria caveira, e a outra foi esse negócio que parece uma garra, que a gente não sabe o que é ainda. Eles estão investigando. Alguma tecnologia alienígena. Tecnologia de ET, provavelmente algo relacionado com alguma nave ou instrumento, algo assim, pois né? E o Jack, ele chega pra ela e fala assim, tipo, eu fiquei sabendo, a polícia veio falar comigo que você pagou de heroína, tá? Você tá escondendo o jogo aí pra mim? Mas ele vai tipo elogiar, né? Ela fala, é que eu tava passando na rua, aí eu ouvi o cara falando. Aí você vê que, o que você falou, né? A diferença do Jack pro Yanto é que o Jack ele tem uma experiência maior que todos somados ali, né? Sem dúvida. E aí ele não sabe o que é, mas ele já tá maldando alguma coisa. Ele já fala, tá jogando verde. Aí ele fala, nossa, ô Toshiko, é engraçado que se eu tivesse planejando matar alguém, eu não ia sair murmurando isso alto na rua. E ela fala, não, só como é que é, eu dei sorte, ela vai desconversando e ela tá com a pedra. E ele tá lá mexendo na parada. E ela sabe que ela pode enganar todo mundo, mas o Jack ela não engana, não. Então, mas aí eu acho que ela já tá achando que ela tá meio acima disso, porque ela lê a cabeça de todo mundo. Pois é. O que ela faz? Ela já tá controlando a pedra, né? Ela vai pra ler a mente dele. E ela não escuta nada. E o Jack sente. Ele faz uma cara assim, do tipo... Só que tá acontecendo alguma coisa aqui, ó. Exato, só que ele malandramente, ele vira e ainda tira sarro, né? Ele falou, tem alguma coisa na minha cara? Tipo, eu comi e ficou sujo? Tipo, ele dá uma zoada, mas você sabe que temos duas verdades aí. Uma, por algum motivo que a gente não sabe, a cabeça dele é blindada para essa leitura de mente. Pois é. E a segunda é que ele sentiu que ele estava sendo
alguma coisa tava mexendo na mente dele. Pois é, eu não sei, não fica claro o que exatamente ele sentiu. Mas ele sentiu algo sim. E uma coisa que é muito impressionante, né, durante o episódio é isso. Que, tipo, ela tá tentando entrar. Ela nem tenta. Ela entra automaticamente na cabeça de todo mundo. Mas quando ela vai tentar ler a mente dele, não tem nada. É tipo... Não, ela não consegue. Não consegue. É branco, não tem, tá bloqueado. Como se o acesso estivesse fechado. E ele faz aquela cara. Falei, gente, então ele tá sentindo mesmo alguma coisa acontecer. Só que ele também não sabe direito o que é. Mas ele fica um pouquinho de antena ligada, assim, né? Sim, ele tá maldando já. Ele desconversa, ele fala, porque na real, olha que interessante, legal você falar isso, que o Jack percebe porque os outros não percebem. Os outros estão tão absortos em suas próprias vidas, por exemplo. Absortos. Self-absorbed, no caso. A Gwen e o Owen estão muito mais preocupados com o sexo que eles vão ter daqui a pouco quando eles saírem dali. E que eles tiveram antes de estarem ali. Eles só estão pensando nisso. Eles estão um com o outro com ele. Sexo. O Ianto está numa depressão sem fim. Sim. De forma que quando você tá com depressão, você também não consegue entender o que tá rolando à sua volta, porque você tá muito dentro de você mesmo pra conseguir perceber o que tá fora. E o Jack é o único que percebe que a Toshiko mudou o comportamento, porque ela mudou o comportamento. Sim. Eu pensei que você estava falando que eles não tinham percebido que estavam sendo mexidos. Não. É que assim... Não percebem que o Jack é o único, e como líder, é o papel realmente dele mesmo, que ela tá diferente. Sim. Porque em nenhum momento, nenhum dos outros três percebe que ela está diferente. E ela tem até aquela hora que ela fala, gente, eu quero falar com vocês uma coisa. Aí o Owen até pensa, que saco, outra reunião pra porra nenhuma, né? E ela fala, não, deixa pra lá. E ninguém estranha, porque eles não estão nem aí pra ela. Ela é invisível. Ela é um pouco invisível mesmo. Porque assim, o que mudou na Toshiko não foi só o lance dela estar com o aparelhinho de ler mentes. O que acontece é que assim, a Mary deu isso pra ela faz esse convite ao poder pra Toshiko, a Toshiko aceita. Isso. E a Toshiko se torna confidente dela, porque ela não entrega o negócio pra Torchwood. E a menina, ela se encontra pela segunda vez, ela bota, e a menina, ela tá lindamente, a garota fala, eu quero te beijar, não sei o que. Elas ficam, né? Elas têm E elas começam a viver... sexual. A gente entende que isso não é de um dia pro outro. Romântico. Não, é romântico, é mais do que sexual, porque assim, a gente entende que não é de um dia pro outro, né? Isso se passam alguns dias. Nesses alguns dias, elas estão meio que morando juntos já. Morando juntas já. Elas estão bem próximas, passa a noite. Não, e você vê que, tipo, a menina tá comprando coisa pra casa. Ela fala, eu trouxe vinho e não sei o quê. Tipo, então você vê que elas já estão numa... Rola um lance. Não, rola... Assim, foi o que você falou. É sentimento. Rola um relacionamento entre elas duas. Com certeza. Porque o que acontece? A gente vê que a Toshiko é uma pessoa que tá se sentindo extremamente sozinha, como eu tinha falado. Porque ela tinha o Owen, e no momento em que ela parou de ser a coisa nova, que veio a menina mais nova na equipe, ela ficou esquecida. Ela perdeu o brilho. E aí ela tá vendo uma pessoa que ainda vê brilho nela. Pois é, isso que é muito legal. Mas o tempo todo no episódio eu fico me perguntando qual é a motivação da Mary, porque a gente ainda não sabe. A gente não sabe se é bom intencionado ou não, né? Porque a verdade, pra mim, eu não sei se fica claro ou não no episódio, mas pra mim... a Mary de fato estava investida na Toshiko emocionalmente. Não, eu acho que não. Eu acho que foi só pra se aproveitar? Eu acho que é assim. São várias coisas aí. Ela podia até estar envolvida emocionalmente na primeira camada, mas ela tinha um propósito. Ela tinha um objetivo Era entrar maior em Torchwood pra pegar a nave. Que foi... Quem descobre mais pra frente que o quê? Aquela nave, ela não é uma nave sozinha. A Mary, ela é uma ET, ela vai se mostrar mais pra frente uma alienígena. E ela caiu na Terra... Era ela e um outro ser da raça dela naquela nave. Ela matou o outro ser porque ele era um guarda que estava escoltando ela porque ela foi presa. Isso, essa ela nave... já era uma criminosa antes. Essa nave seria quase como uma nave de polícia em que dois seres são transportados. Um policial e o preso. Ela então, era a presa. Ela quer essa nave para poder fugir de volta pro planeta dela, ou pro espaço, enfim, pra onde for. Ela quer se estar em Torchwood e ela quer comer o coração da Toshiko. É verdade. Porque a gente vê na frente que qual é o lance. O Owen faz essa pesquisa, né? O Owen, o tempo todo, fora o fato que ele tá querendo pegar a Gwen de novo, ele tá muito investido profissionalmente no lance do esqueleto que eles acharam. Isso. Porque ele testa. Tá quebrando a cabeça. E ele não acerta o que é. Isso. E ele tem uma hora que ele chega à conclusão que aquilo ali, a única coisa que pode ter acontecido é esse cara teve o coração arrancado. Só que ele fala, pela idade desse esqueleto, nessa época não tinham rituais na área onde ele foi encontrado que comia o coração. Tinha de tudo. Tinha beber o sangue, tinha fazer sexo com o animal, tinha invocar o Satã de tal jeito, mas não tinha arrancar o coração do peito estilo
Caçadores da Arca Perdida. Isso. Não tinha Kalimar. Não entendeu? tinha, não tinha. E ele tá quebrando a cabeça. Conforme vai passando o buscando episódio, padrões, né? Aí tem uma hora que ele tem um estalo e ele começa a pesquisar, não rituais que envolviam perder o coração. Ele começa a pesquisar outros casos de pessoas que perderam o coração. E ele vê que todos são exatamente iguais. Exato. São vários casos. É o mesmo tamanho de buraco, é sempre no coração, é sempre naquela região ali. Isso. E aí ele vai ligando os pontos e descobre o quê? Que a Mary, ela em um dado momento que a gente vê lá no começo do episódio, ela era sim uma pessoa normal. Ela era a Mary. Ela era humana. Quando ela encontra esse brilho, era a nave que ela encontrou lá. Isso. Que sai essa alienígena, já depois de ter matado o guarda, né? O guarda alienígena também. Isso. E ela possui o corpo da Mary. Tipo, a Mary real, a Mary humana, morreu ali no momento em que ela é possuída. E quando o guarda, o militarzinho, casaca vermelha, que tava perseguindo a Mary humana, chega pra essa nova Mary... Ela já não é mais a Mary. Ela vai, arranca o coração dele e come. E isso vira um hábito dela, se alimentar de coração de vítimas. Exatamente. Então eu acho assim, isso eu supondo, né? Ao longo dos anos, ela já fez isso várias vezes. Ela seduzia alguém, um monte de ela vezes. dava o negocinho. Ele encontra vários casos lá no computadorzinho. Ela seduz de algum jeito as pessoas, homem ou mulher, não tem critério. Ela é bonitona, né? Não, e ela não faz distinção de gênero. De forma alguma. Ela chega na pessoa, seduz a pessoa. É tipo uma viúva negra, sabe? Ela vai. Quando a pessoa baixou a guarda, ela, tira o coração e acabou. Já E como ela vive pra sempre, ela vai simplesmente viver até aquele crime prescrever, até ninguém encontrar nada. Ela fala, já se passaram tantos anos que eu vou voltar pra lá e já vai ter... já mudou o governo, porque o lance é que o governo do local, do planeta de onde ela veio... Era completamente hostil, havia assassinatos e mortes nas ruas e tudo mais. Então, é tipo o Brasil, né? Tipo o Brasil, mais ou menos assim. Brasil no espaço. Deixa pra lá. Só que ela acha que a essa altura do campeonato, depois de tantos anos, já mudou o governo, então deve estar tudo bem eu voltar. Ela nem tem certeza. Mas eu acho que ela é a chance que ela pro viu. Planeta. Eu também acho que ela poderia ficar roaming o espaço. Não, mas eu acho que ela cita que ela quer voltar. Sim. E é por isso que ela quer a nave. Então, na verdade, com a Toshiko, ela mataria 2 coelhos. Porque ela 3 coelhos, né? Teria o coração, teria a nave. Sim. E qual é o terceiro coelho? Ter alguém o envolvimento emocional. Né? Por isso que eu falei, eu sinto que existia um envolvimento emocional real, mas pode ser que não. Pode ser que ela só tava... Eu não sei, eu acho que pra ela fingindo. Não tem real. É assim... Cigano oblique dissimulada. Ela tava até aproveitando o momento que ela tava ali, mas pra ela, foda-se. Né? Tipo, whatever. E você vê que quando ela se revela pra Toshiko, a Toshiko não repele por ela ser um alienígena. Não, de forma ela vê, não, aí, normal. Aí a menina volta pro corpo da Mary, ela fala, e aí, que você não vai falar nada? Ela fala, eu não sei o que vai escandalizar mais meus pais, eu tá namorando uma menina ou uma alienígena. Mas você vê que por ela tudo bem, entendeu? Ela não liga. Porque ela é diferente, né? Das outras pessoas que provavelmente a Mary matou antes. Sim. Tipo, ela vê alienígena todo dia, né? Pra ela é normal. Isso é uma discussão, eu acho legal da gente trazer aqui, como a gente tinha falado disso no começo, você tinha comentado, sobre esse alinhamento, essa bússola moral que a gente tem com os personagens de Doctor Who e de Torchwood, né? Que os personagens de Doctor Who, eles tendem a ser mais heróicos, eles tendem a ser mais... Eu até brinquei, né? Que eles são mais lawful good. Né? Enquanto os de Torchwood, eles são mais humanos, né? Eles são mais falhos, eles são mais propensos a se seduzir pelas maravilhas da tecnologia alienígena do que usar isso pro bem puro. Pois é. O que eu acho que dá pra gente tirar disso? Acontece essa diferença pelo simples fato dos personagens em Doctor Who estarem viajando pelo espaço com o Doutor. Eu acho que sim, a presença do Doutor não só do Doutor, não pelo Doutor, mas pelo fato de não estar preso à Terra. Também. Entendeu? Porque assim, a gente vê que em Doctor Who, tirando a equipe principal, ou seja, a TARDIS Gang ali, os outros, a FAM, ou Extended Fam, eles, os vilões e os personagens secundários, eles são mais falhos. A exemplo do próprio Adam, que ele começa como personagem extensivo ali e ele é falho. E olha que engraçado, se a gente coloca o Adam do lado do Owen, o Adam é super bonzinho. Também não é pra tanto, né? Pô, é sim, cara, eu acho. Porque ele só... a gente sabe da redenção sabe do Adam depois. Sabe o que matou o Adam? A curiosidade. A curiosidade matou o gato, sabe assim? Matou o Adam. Entendi. Mas se você coloca ele perto do Owen, pelo amor de Deus. Então, o que eu acho, isso é uma análise minha sobre o Torchwood, discordem se você acha que tem que estudar, e você incluso, Thaís. Claro. Mas assim, em Torchwood, o fato deles estarem vendo essas maravilhas
mas ainda presos nesse ambiente da Terra, onde as coisas são hostis, isso corrompe eles mais facilmente. Porque, por exemplo, você tá... Vê se eu tô me fazendo claro. Você ter um apetrecho alienígena na mão, quando você tá no espaço convivendo com alienígenas o tempo todo, não é lá grandes coisas. Pois é só mais Ao um passo entre que, tantos. se você tem um apetrecho alienígena onde todo mundo é pessoa normal, você se sente um Deus. Você é mais especial. Você se sente o poder um te Deus. corrompe mais fácil. Eu também você acho. ter um negócio que lemente numa sociedade onde todo mundo lemente, whatever, que é justamente o que a gente descobre dessa raça da Mary, que é assim né? que eles se comunicam. Que é que ela fala, na minha terra, lá no meu planeta, a gente se comunica assim. O lance de vocês... Ela até fala que palavras é uma coisa muito arcaica pra se É o que ela fala, comunicar. tem um banco limitado de palavras pra gente poder falar com a boca é muito atrasado. É muito atrasado pra eles. Então assim, você tem Muito legal, você ter esse negocinho que lê a mente num planeta ou num tempo onde as pessoas lê a mente, não é nada demais. Da mesma forma que você tá entendendo alienígenas falando a sua língua por conta do circuito da Tardes, não é nada demais, porque você tá ali onde todo mundo faz isso. Isso. Ao passo que se você tá na Terra, onde as coisas são banais, e você tem um negócio que lê a mente, não adianta, cara, você se corrompe. Ou você tem uma manopla que traz alguém à vida, você se corrompe, não adianta. É o que a Toshiko fala no final do episódio, cara. Eu poderia, né, quem tivesse com esse apetrecho aqui, poderia derrubar governo, trazer qualquer exército ao chão. Sim. E aí o Jack fala, é com você o que você vai fazer. Ela pergunta, o que eu vou fazer com isso? Ele fala, é contigo. Você decide. Você decide. Tá Bandersnatch já, hein? Você decide way before. Né? Muito antes. Enfim, ele deixa a escolha na mão dela e aí ela mostra que, apesar dos personagens de Torture serem levemente corrompíveis, como todo bom ser humano é, Sim. eles têm um alinhamento moral bom, apesar de tudo. Porque ela quebra um negócio que poderia transformar ela na dona do planeta, se ela quisesse. Na verdade, esse é um objeto que, com Torchwood usando, qualquer uma das pessoas ali de Torchwood, se eles usassem, ajudaria muito nos casos. E ainda assim ela decide destruir porque ela sabe que o benefício é menor do que o malefício. Quer dizer, o objeto ele causa mais mal do que bem. É que nem ali a varinha das varinhas, né? Que o Harry no fim destrói. Sim. Porque apesar de ser uma varinha que legal, se eu sou uma pessoa boa, beleza, ela ganha de tudo. Não, mas e se cai nas mãos do Voldemort? Exato. Que caiu, aliás, né? Mas aí já tinha morrido, né? O Harry podia ter guardado ali. Tanto que no livro ele não destrói. Ele então, só devolve pro mas túmulo de qualquer enfim. forma, é isso, sabe? É tipo, Mas esse eu vou arquétipo a gente vê em várias coisas. Mas é destruir pra não cair em mão errada, é a mesma decisão. É tipo assim, beleza, eu sou uma pessoa boa, se ficar no meu poder, ótimo, mas e se sair da minha mão? Exato. Aí fudeu, entendeu? É o caso da Tardes também. O doutor Também, ele tem esse questionamento, né? A Tardes ela tem que lógico. estar segura, Claro. ela não pode cair em mão errada, né? Exato. Todo herói tem esse dilema moral. Sim. É isso que faz, eu acho, que é o herói. Por isso que eu falo que apesar de Sim, serem com falhos... certeza, com certeza. E aí eu coloco até o Owen nesse grupo. Apesar de ser falho, eles são bons, eles são heróis, né? Na maneira deles, né? Nem todo herói precisa de ser novo, o Owen, Capitão ele é errado. América, né? Exato. O Owen é 1000% errado, mas ele, apesar de tudo, ele luta pelo bem. Assim, da forma errada ele dele. ainda trabalha em Torchwood, ele ainda trabalha em equipe pra combater os caras Exato. maus, né? Tanto que, na hora... Vamos lá, a gente teve todo... né? A gente tá comentando sobre o episódio, né? Mas ao longo dele, vai ter um momento em que a Mary, ela pede... Ela chega pra Toshiko e fala, ó, me leva pra Torchwood. Eu quero... Ela, Sim. Todo mundo já tá sabendo a verdade ali. Ela fala, me leva pra eu poder pegar minha nave. A gente vai embora junto. Ela dá aquela... Ela tá corrompendo, ela tá dando uma língua de cobra ali na Toshiko. Ô, baby, me leva. Ô, baby, me leva, exatamente. E a Toshiko leva ela. Leva. Nessa, né, aí rola lá todo o problema, ela pega e bota uma faca no pescoço da Toshiko. Terceiro ato do episódio. A Toshiko tá com o negócio de lemente. E ela tá lendo da mente de todo mundo, menos o Jack, ela não consegue. Sim. E todos eles, nessa hora, só conseguem pensar em eu preciso salvar a Toshiko. Isso é verdade. Você vê, esse é o único momento do episódio verdade. em que eles param de pensar em si mesmos. Porque você vê que o Owen, apesar de ser um escroto, ele tá o tempo todo ali. Se eu for para lá, se eu pular agora, eu consigo salvar ela Ele sim. tá preocupado. Mas tem risco, porque ela pode simplesmente botar a faca e eu, como médico, não sei se eu vou conseguir salvar. Aí você tem a Gwen, que ela é uma ex-policial e ela tá o tempo todo, caramba, eu treinei a minha vida toda pra isso e eu não tô conseguindo salvar a minha colega de trabalho. Como eu devo agir? Aí você vê o Yanto
falando aquilo que a gente tinha falado, tipo, meu Deus, ele é o único que não tem tanta reação, que ele fala, meu Deus, vai acontecer de novo, ela vai morrer e eu não vou conseguir fazer nada pra impedir. Enquanto o Gwen e Owen, que tem treinamento de campo, eles estão pensando em ações, o Ianto, como não tem o treinamento de campo, como ele é mais paperwork, né, trabalho de escritório, ele tá pensando não no que ele pode fazer, mas quais vão ser as consequências pra ele, né, tipo, nossa, realmente, cá estou eu de novo, tendo que lidar com mais uma possível perda, ou mais um membro da equipe perdido, né? Porque eles já perderam outros membros. Sem eu poder fazer nada. A Barma que vai voltar no próximo episódio? Pois é, não, é que eu acho... Tem isso também, Suzana, né? mas eu acho que é uma parada meio... olha como eu sou o elo fraco dessa equipe. Também, porque assim, essa mulher vai morrer na minha frente, essa minha colega de trabalho vai morrer na minha frente, e eu vou ser o único que não vai conseguir fazer nada. Que não vai fazer porque nada. eu sou só o garçom. Eu sou só o mordomo. Eu sou só o cara que pede a pizza. Exatamente. Foda, esse cara. primeiro momento, a gente vai ver que o Ianto, ele é um personagem que ele cresce muito. Eu acho que ele é o que cresce mais em Torchwood. Eu também acho. Né? Ele realmente se torna um herói. Ele sai de baixo total. Ele vai ter, a gente não vai falar agora pra não estragar, mas vai ter um ponto de Torchwood em que ele é o maior herói de Torchwood. Com certeza, né? com certeza. Mas nessa altura, ele ainda é muito um menino assustado, Ele cara. ainda está em formação, né? Ele é muito assustado nesse começo. Ele é bem assustado. E é legal, cara, porque eu gostei... Eu adoro a Toshiko, eu gosto da Toshiko desde o filme da Spice Girls, tá, gente? Sim, é verdade. Que ela é a melhor amiga da Spice Girls, que está grávida e tem um neném no meio do filme, tá? E nesse filme também tem Richard E. Grant. Ai, meu Deus, que maravilhoso. Tem um monte de gente legal nesse filme. E eu sempre gostei dela, eu simpatizo com ela, com a atriz, eu acho ela super legal, na Okumori e tudo mais. E eu sinto que a Toshiko é uma das personagens mais boazinhas de Torchwood, sabe? Além do Ianto. Mas eu não sei, eu acho que assim, a escala eu sempre senti apreço por ela, eu gosto dela. A escala de limpo pra sujo é Ianto em cima de todos. Sim. Aí vem a Toshiko, aí vem a Gwen, aí vem o Jack, ele tá meio fora dessa conta. E o Owen é o mais sujo de todos. Não, o Owen é o mais sujo de todos. O Jack, ele tá ele passa em todas. E eu gosto principalmente por causa dessa parte da personalidade dela que agora foi explorada. Sim. Que a gente só vê ela fazendo trabalho técnico de campo. Ela é a mina do computador. Ela é a menina só que, tipo, nesse episódio, ela não é a mina do computador. A gente vê os medos dela. A gente vê as tristezas dela. Os arrependimentos. O fato dela estar num bar sozinha à noite, porque ela não tem com quem ir pro bar. Seja namorado, seja amigos. Tipo, essas são as pessoas que deviam gostar de mim, ela fala. Sim. E essas pessoas deveriam ser meus amigos. Gosta, E eles não são meus amigos, porque o que eles sentem por mim é pena. Tipo, olha como eu tô sozinha nesse mundo, sabe? E é legal ter explorado essa parte do psicológico dela. Curti muito. Eu acho bacana que, assim, a gente tem vários momentos nesse episódio, né? Aí, ao final, né, quando o mal é resolvido, porque, enfim, o Jack, ele tá ali com a coisa que a Mary quer, que é justamente a nave dela. Isso. Ele já matou o problema, né? Ele fala, essa nave, ela era pra 2 pessoas, eu sei que você matou outra pessoa que tava aqui, tem toda essa explicação. Ele já fez a pesquisa dele e já maldou e tudo. aí ele fala, seguinte, você tá com a minha funcionária, você tá com a Toshiko, e eu tô com a sua nave. Troca de refém. Você me dá ela, eu te dou a nave, Simples. beleza? Eu não vou fazer joguinho nenhum, eu te entrego. E aí a Mary, você vê que ela nem se preocupa muito. Eu acho que ela nem imagina que eles podem ter feito alguma coisa, né? Pois é. Porque ela solta o Toshiko, ela pega a nave e a nave teletransporta ela na hora. Na hora, automaticamente. E a Toshiko pergunta, ela foi pra planeta dela, né? Ela voltou aí ele fala, não, eu recalculei, eu reprogramei o negócio e ele foi direcionado diretamente pro Sol. Aí ela, você matou... E a Toshiko, ela fica meio puta. Ela fala, fica muito você matou mal. ela? Aí o Jack, matei. Só que ele fala com uma naturalidade do tipo, sim, matei. Não, ele não é nem naturalidade. É até com um pouco firme. de raiva. É tipo assim, yes. Foi assim, matei sim. Tive que matar, porque olha o que ela fez. Ela é um perigo, Toshiko, eu sei que ela preencheu seu vazio, mas ela é uma assassina. Não, e outra... Ela matou um monte de gente aqui na Terra já. Sim, ela ia te matar. Tipo, eu sei que você... Ela está investida emocionalmente nessa pessoa. Ela tá muito dividida ali, na verdade. É foda, porque... Cara, desculpa. Imagina. É uma pessoa que é sozinha e de repente chega alguém que entende o mundo dela. Sim. É perfeito. Então, perfeito. Mas é o caso clássico do demônio, o vilão, o arquétipo do demônio, naquele foda, que seduz. Cara. Ele chega pra você, ele mas fala. É isso que ela fez. Ele fala o que você quer ouvir, ele te dá o que você quer, e quando você abaixa a guarda, creu.
Creu. Exatamente. Exatamente. Mas é muito maneiro. legal. Maneiro. Roteiro de Toby Whithouse, Sim, gente. cara. Que, segundo alguns, deveria se tornar o novo showrunner. Calma! Quem sabe? O Chibnall acabou de entrar, gente. Pelo amor de Deus. Pro homem. Que é isso? Chibnall que também... Acabou de trocar. Chibnall que tá super ativo em Torchwood também. E tem ótimos episódios em Torchwood, né, cara? Todo mundo ali, galera, né? Pessoal, todo mundo amigo. Os amigos, exatamente. Exatamente. E, assim, por fim do episódio, os pontos que fecham no episódio, a gente tem alguns momentos legais que depois que acaba tudo, né? Tem ali a gente vê tanto a Gwen quanto o Owen, eles sabem que ela leu a mente, e aí os dois vão perguntar: o que você sabe, o que você viu? Aí ela, eu vi o que eu não deveria ver. O Owen fica puto e sai. Nossa, escroto! Ao passo que a Gwen, ela fica de boa, ela fala, ela pede desculpa, ela fala, qualquer coisa que você tenha escutado, desculpa, não era realmente coisa da nossa mente, passa, ela meio que se passa um pano pra ela mesma ali. Aí ela fala, e outra coisa, se sentir amada cai bem em você. Não deixa isso abalar você. Tipo, ache alguém que preenche o seu vazio de verdade, porque você fica com outro brilho quando você tá assim. Porque a gente vê que tem um momento no episódio... Eu gostei muito desse diálogo, porque mostra que a Gwen, ela sabe que ela tá ficando com o cara que a Toshiko gosta, todo mundo sabe. Tipo, é uma situação que tá óbvia pra todo mundo ali. E ainda assim, ela não deixa de tentar ter algum tipo de aproximação com ela. Porque assim, elas não são amigas. Elas não são amigas. Elas não são próximas. Elas não têm intimidade. Colega de trabalho, né? Elas são só colegas de trabalho. A Gwen acabou de entrar também. Elas nos conhecem há nessa tanto altura já tem tempo. um pouquinho de tempo. Mas é pouco. E tipo assim, ainda assim, a Gwen tenta fazer algum tipo de contato humano e até feminino. Porque é um pouco de sororidade ali, sabe? Sim. É tipo assim, olha, Toshiko, eu vi que você tava feliz. É bom pra você. Não desiste, tenta de novo. Porque a gente vê que tem um momento no episódio em que é do relacionamento dela com a Mary. Isso. E ela tá radiante mesmo, né? Tipo, porque ela tem alguém pra chamar dela, né? É uma felicidade genuína da parte da Toshiko. É foda, cara. É foda, cara. É foda. Mas eu gostei do que a Gwen falou, com certeza. E depois aí, que eu acho que fecha, né? Que é realmente o questionamento dela com o Jack, né? Que ela fala, o que eu vou fazer com isso? Ele fala, você decide. Ela tem aquele negócio, isso aqui pode ajudar muito, mas cair na mão errada é perigoso. Ela quebra. E aí ela pergunta pra ela, o que eu faço? Muito legal. Agora que eu não escuto as pessoas, o que eu faço? Porque, tipo, eu cruzei o véu já. Tipo, eu já vi do outro lado como é que é. Do outro lado. Como é agora? E aí tem todo aquele lance de, não, você tem que aprender a conviver com isso, não sei o que. E ela pergunta, o elefante na sala, né? Ela fala assim, por que quando eu tentei ler a sua mente, eu não consegui? Parecia que você tava morto. E na hora, a câmera tá no rosto do Jack, ele faz uma cara de tipo, caralho. Porque não tem, tipo, a gente ficou o episódio inteiro tentando buscar uma explicação, do tipo, é porque ele é bem mais antigo, então ele aprendeu em algum momento a blindar a mente. Ou, sei lá, é porque ele já viajou na Tardes e aí... Não, a explicação né, sei lá. A explicação esse cara, ele é um imortal, de fato. Mas ele já teve uma morte. Ele já morreu. A gente viu ali no finale da primeira temporada, que é onde ele morre. Ali é a única vez que... A gente sabe que o Facebook morre, eventualmente. Sim. O Jack é o Facebook, desculpa, spoiler. A gente sabe que ele se torna imortal no mesmo episódio em que ele morre. Mas ele morreu. Tipo, ele já foi pro outro lado. Ele teve uma morte. Ele já teve no mundo dos mortos em algum momento. Sim, exato. E isso faz com que a mente dele seja fechada. Porque é como assim, pro banco de dados da realidade, esse cara não era pra estar vivo. Ele não tá mais aqui. Ele é completamente fora do sistema. É o que ele faz engraçado, né? Quando você para pegar o que ele fala de Torture, né? Tipo, outside the government, beyond the police, é uma parada meio ele, né? Tipo, o Jack, ele tá... Reflete ele tá outside the living. Tipo, ele tá vivo, mas ele não é uma pessoa, um vivo mais. Ele tá acima disso tudo também. Ele tá acima de todos os caras... Ele é um vivo que não deveria estar vivo. Ele é uma anomalia, né? Ele é uma anomalia. Ele tá acima de todas as pessoas. De Torture, inclusive. Ele não já passou por muitas Tortures no tempo, mas... Porque ele já morreu e já voltou. Cara, Graças a maneiro demais. Wolf. Exatamente, cara. E gente, muito bom. Pô, é um arcão, cara. A gente tem outros 2 pontos importantes de se falar, que são não é curiosidade, né? Mas são 2 pontinhos legais. É que tem uma hora que o Yanto, ele tá ali... O Yanto não, o Owen, ele tá analisando o esqueleto, tá não sei o quê, e a Toshiko tá com ele. E aí ela fala assim, e aí, você já descobriu o que é? Inclusive é nessa hora que ela tá meio radiante, porque ela meio que tá feliz com a Mary, então foda-se o Owen. Dane-se o Owen. Aí ele fala, eu não sei, tem esse buraco, essa cavidade aqui no peito, eu não sei o que é. Aí ela fala, você acha que é uma coisa parecida
com o alien que estoura o peito do John Hurt. Olha lá! Porque a gente, né, Olha lá! Em Alien, o oitavo passageiro... Isso é tão meta. É que nessa época o John Hurt era um sonho muito distante do Doctor Who, né, cara? Nossa, faz John muitos Hurt, e muitos ele anos. é... Nem o Moffat era showrunner ainda. Pois é, cara. O John Hurt, ele é um ator que, assim, a gente sempre fala que, na maioria dos casos, né, assim, né, e nos níveis que Doctor Who tem, o doutor, ele é sempre um ator ligeiramente mais desconhecido, assim. Ele é conhecido mais ali no Reino Unido. Por exemplo, o Tennant, ele era conhecido no Reino Unido por Casanova, mas, tipo, Casanova não era um negócio de Hollywood, sabe? Não. Ou o não é o Tom Hanks. O né? Eccleston tinha feito Cova Rasa, mas Cova Rasa não é um filme que ganhou 30 Oscars, entendeu? Cova Rasa e todos os filmes que os atores de Doctor Who fizeram são locais. O Cova Rasa não é bem local, mas ele é um filme é mais underground. É bem underground, super underground. O John Hurt, ele é um ator que ele fez o Oitavo Passageiro. Não é underground coisa nenhuma. Não, o John Hurt, ele tá aí no nível de grandíssimos atores, né, sim, cara? Hall dos Imortais, ele é Sir. O John Hurt, né? pra mim, né, a gente fala muito aí do Gary Oldman, que ele é o camaleão, né, que ele vira qualquer Também. coisa. O John Hurt, ele era o camaleão antes do Gary Oldman. Porque você vê que ele faz, tipo, Alien é um personagem e o Homem-Elefante é outro personagem completamente diferente. Então, assim, o John Hurt, ele é mega estourado, ele era mega famoso. Pra mim, é esquisito até hoje falar ele era. Pra mim, ele sempre ainda é. Eu ainda não digeri também a morte dele, porque pra mim ele tá muito vivo como o Doutor da Guerra. Pois é. E como Olivares também. Sim, e como o cara do Oitavo Passageiro também, que que é a primeira vítima. Esses foram os últimos papéis dele, né? Pois é, e eles se referenciam isso que ela fala, ela brinca, né? Será que é o Alien, igual de Alien que estourou o peito do John Hurt? Cara, né? John Hurt foi falado na série e depois o John Hurt entrou na série. É maravilhoso, cara, é muito maneiro. E a outra coisa bacana, e isso é canon dentro do canon, né? Que a gente vê que o tempo todo, sempre que a Gwen, sempre que a Toshiko ela vai no Jack pra perguntar alguma coisa ou pra tentar ler a mente dele, ele desconversa falando assim, e aquele meu relatório da Unity? Tá pronto? Referência, né? O que a gente sabe é assim, tanto que no final ele até cobra de novo, porque ele fala, peraí, você tentou ler minha mente, você levou um alien pra dentro do hub, você quebrou os protocolos. O que um chefe normal faz nessas horas? Eu posso bater em você? Eu posso brigar com você? Ela fala, não, tem umas leis aí que protegem a gente. Ele, que droga. Então, faz o seguinte, então me entrega logo o meu relatório da Unity. Relatório que eu te pedi? Ele tá brincando com ela claramente, mas ele dá essa cobrada. A gente descobre que isso é alguma coisa que Torchwood tá fazendo em associação com a Unity. Em parceria com a Unity. Porque a Toshiko, ela tá fazendo um relatório para a Unity. Com uma lista de Deus alguma sabe coisa o para a quê, Unity. Para a Unity, então existe um trabalho em conjunto. E ao mesmo tempo que ele tá falando com a Toshiko, ele tá no meio da conversa da Toshiko e tá no telefone. Oi, por favor, linha não sei o quê, linha de segurança tal pá. Tem certeza que essa linha segura, primeiro-ministro? Ou primeira-ministra, né? Então, a gente não tem gênero no inglês, isso causa um problema enorme em várias instâncias. Nesse ponto da história, vamos lá, a gente tá falando... Mas a gente já tá após os eventos de Christmas Invasion. Da segunda temporada, A gente vai descobrir agora na segunda temporada da série moderna que a gente vai ver a gênese de Torchwood ali com o Tooth and Claw. Isso! Né? E qual é o grande lance? A gente tem esse evento ali em Christmas Invasion em que o 10º ele ameaça a Harriet Jones que ela vai deixar de ser primeira-ministra porque ela fez uma coisa que ele reprovou. Isso já aconteceu, a gente já revisou. Esse episódio de Torchwood se passa depois do Christmas Invasion, ou seja, não deve ser mais a Harriet Jones. Nós sabemos quem é você. Nós sabemos quem é você. Não é, pode, talvez assim, até seja que eu acho que pra tirar uma primeira-ministra não é coisa de uma semana pra outra, demora um pouquinho. Mas tem chances de não ser. Eles estão equiparados com a terceira temporada, porque nesse episódio também tem referências a Doomsday, que é o lance do fantasma. Então a gente já tá na Era Marta. Sim. Os eventos de Torchwood se passa em paralelo com a terceira temporada da série. Uma grande prova disso, se você precisa de alguma pra situar, Cyberwoman é uma pseudo-sobrevivente do ataque de Canary Wharf, que é o final da segunda temporada. Exatamente. Eu não vou dar spoiler, mas na segunda temporada de Torchwood, que se passa junto com a quarta de Doctor Who, temos uma personagem da terceira temporada em Torchwood. Exato. Então, a linha que segue é essa. Sim. Então, então assim, não dá pra saber se é a Harriet. Grandíssimas chances de não ser a Harriet. Não ser mais. Exatamente. Mas prova que Torchwood tá ali trabalhando em conjunto, tanto com a Unity como o primeiro-ministro ou a primeira-ministra. Eu fico pensando que será que o primeiro-ministro já era o John Sim? É o Saxon, né, cara?
Malandro do céu. É verdade. Pode ser. É que tanto não tem que o confirmação. Jack aparece no finale da terceira. Exato. Então, a gente vai inclusive tá tudo ver. ali, ó. Tem um episódio em que ele ele some de Torchwood nos episódios porque ele tá em Doctor Who. Isso, exatamente. Cara, eu não sei, acho que não é o Saxon, mas não é a Harriet Jones também. Eu acho que não é a Harriet, mas pode estar em vias de ser o Saxon. Talvez seja algo que a gente vai descobrir até mais pra frente nessa própria temporada de Torchwood. Pois é. Mas enfim, isso, gente. Um ótimo episódio aí com vários... Eu gostei. Ele levanta várias coisas nesse episódio, né, cara? Gostei muito desse episódio, de verdade. Foi o que você falou, né? Um episódio sobre eles, né? É sobre a análise dos personagens, quase. O psicológico da Toshiko. Ele é quase um showcase das personalidades deles, né? É muito bacana. Eu gostei muito. Toby Whithouse mandou bem. Ótimo. Então, mande bem também e dê a sua nota de Hartnell Whittaker para Presente de Grego. Presente de Grego. Esse episódio aí de Torchwood da primeira temporada. Muito bem, a minha nota então para Presente de Grego. Presente de Grego. Presente de Grego. É muito porque a gente enrola falar o título original. Sim. Como é que é? É Grief Bearing Gifts. É difícil, gente, difícil. É pior que Roscoe Colors. Mas vamos lá, sem mais delongas. É um Tenant. Um 10 de 13, ok. 10 de 13. Tá bom, né? Acho que, de novo, né? Tudo aquilo que a gente já falou. Eu gosto da Toshiko, eu gosto dessa exploração do psicológico dos personagens, que é muito legal. Leitura de mente é um negócio que é um tema bacana. Eu gosto quando aparece, assim, na ficção, porque é tão raro aparecer, né? Só em sci-fi mesmo que a gente tem a chance de ver uma coisa dessas. Né? Enfim, um episódio bacana. Eu gosto do Toby Whithouse também, não é pra ninguém não é surpresa, eu curto ele, eu gosto dos roteiros dele. Ele faz um trabalho muito bom. Eu gosto mesmo. E é isso, é um Tenant. E Fred Pavão, sua nota pra Presente de Grego? Pra mim, é um pouquinho maior do que a sua aí, eu dou um Matt Smith, eu dou um 11 de 13 pra Presente de Grego. Aí, que legal. Porque, justamente por tudo que a gente falou, né, cara, é legal você ter um episódio em que, e eu até comentei, né, ele quebra um pouco esse ritmo de episódio action-packed, porque acaba que Torchwood fica ligeiramente ali marcado por, é a série de ação, é porradaria, é Ed. Esse episódio, ele é mais calmo. É um respiro, ele tem esse lance de... É um showcase das personalidades, né, como a gente falou. Muito legal, ele né? Ele não é sobre a ação que Torchwood vive o tempo todo, ele é sobre as personalidades e os sentimentos deles, cara. Pois é, né? Até a alienígena que aparece no episódio, ela tá em forma humana a maior parte do tempo e ela tem carisma. Sim. Também. Então não é um episódio só de o episódio brinca com você, porque você fica meio tentado a torcer por ela também. Tem uma hora que você fica tipo, putz, será que ela bem podia ser legal, né? Ela podia levar a Toshiko, sei lá, qualquer coisa, Ia ser foda, né, cara? Mas enfim... A gente fica investido, né? Temos aí, então, acho que uma de um 10,5, uma mãozinha. Super justo ser mãozinha pro episódio de Torchwood, já que ele tá em Torchwood num cantinho, no caso, só a mão da coisa. Tá lá, né, no displayzinho dele. Exatamente, cara. E o que também tá lá é a nossa caixa de e-mail, que está esperando o e-mail de vocês que escutaram o da BRCast de hoje, pra você dar aí o seu review sobre Presente de Grego, sobre Torchwood como um todo, o que você tá achando? Qual episódio até agora, que passamos aí mais ou menos da metade da temporada, qual episódio te marcou mais em Torchwood? O que você espera ver mais de Torchwood ao longo? Para isso você precisar aí do nosso e-mail, que é o podcast@drrubrasil.com.br. Se você quiser dar like na gente no Facebook, nossa página lá é facebook.com/drrubrasil. O pássaro que vem ali, que ele vem como? Como a gente falou no mato, né? A alien sai do mato, né? Ele vem ali no mato, na verdade ele é alienígena, que é o Twitter do Dr. Brasil, que é o twitter.com/drrubrasil. Se você quiser fazer parte do nosso grupo lá no Telegram, como a gente sempre gosta de lembrar, é fácil, é só entrar em t.me/Dr. Brasil e já começar a bater papo com aquela galera super legal. Outra galera que é super legal são os nossos companions apoiadores lá do Apoia-se, que são Bibiana Rossi, Mariano Maes Pirolo, Matheus Malveira, Michele Mantovani, Telo Caetano, Rodrigo Cruz, Jaqueline Santos, Danilo Ferreira Rossi, Matheus Pereira Flores, Caio Sanches Rodaelli, Rafaela Ackerman, Thiago Silva Querentino, CB Victor, Will Sartori, Karine Filgueira, Wanderson Teixeira, Duda Saturno, Cris Calil, Malcolm Bauer, Leonardo Pereira Toniolo, Rubens Gomes Passos Neto, Débora Santos Almeida, Mariana de França Figueiredo, Ana Clara Fonseca, Débora Ruiz Silva, Kátia Valéria Favalli, Daniel Figueiredo Pereira e Otávio Ferraz. Torne-se nosso companion você também, lá entrando em apoia.se/Dr. Brasil e começando a apoiar aí com a quantia que você achar que deve.
Lembrando que todo o nosso conteúdo aqui no Dr. Brasil e o da BRCast também, ele sempre foi e sempre será gratuito. Com e você certeza. pode apoiar de outras formas, como é o caso do seu compartilhamento, né? Que você compartilha aí, tanto se você for um dos nossos assinantes aí em qualquer feed que você queira, você pode lá sempre dar a sua nota, que aumenta a nossa relevância lá, a gente gosta bastante. Gosta bastante. E compartilhando esse podcast para amigos. A gente vê que toda hora é hora de estar começando a assistir Doctor Who. Então, que presente mais legal, que não é presente de grego, esse é um presente real. Não, esse maneiro. é de verdade, esse é bom, Você gente. mostra o Doctor Who pro amigo e mostra o podcast também, da BRCast, para ele poder ter com mais material para conversar com você. Muita gente chega por causa de amizade mesmo. Exatamente, é verdade. cara. Doctor Who é uma série muito colaborativa, assim com como a da certeza. BRCast, como é você verdade, gosta de falar. É verdade. E uma ferramenta que é colaborativa, porque ela é não deixa de ser uma rede social, é o Spotify, que nós estamos lá também, cara. Você pode ouvir o da BRCast pelo Spotify, talvez você esteja escutando pelo Spotify. É verdade. E ela também é uma ferramenta super fácil aí de compartilhar o que você está ouvindo. Spotify é vida, cara. Né, cara? Maravilhoso. Super indicamos você Maravilhoso. escutar por lá. Uma coisa que também super indicamos é você, como sempre, eu sempre gosto de falar nesse finalzinho de podcast, estar aqui, porque hoje, pra vocês, deixa eu ver que dia é hoje pra vocês, é terça-feira. Isso. Então, na sexta-feira, como sempre, estaremos aqui novamente, revisando o que dessa vez, Thaís? New Earth, Sim. o primeiríssimo episódio. É, da segunda temporada. Da segunda temporada. Não é o primeiro episódio do Tenant, como Não eu é, teve Christmas já Invasion. foi, mas começando aí a segunda temporada, Sim. com New Earth, Tennant e Rose juntos É a novamente. sua fase favorita do É Doctor minha Who, né? fase, eu amo a segunda Aquela- temporada. A Thaís tá parecendo criança. Olha só, segunda temporada de Doctor Who Ah, é a melhor temporada de Doctor Who. por que você tá falando essas coisas, cara? Essas Maravilhoso. opiniões polêmicas. Tudo bem, mas opinião é É opinião, minha né? opinião, gente. Justo, aí você vai falar mais sobre essa sua opinião na sexta-feira, É beleza? isso aí. Então, como sempre legal estar aqui com vocês revisando esse episódio maneiro de hoje. Até sexta-feira, aquele abraço e falou. Falou, tchau, tchau.